Graça e paz, amados e amadas, chegamos no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia do Antigo Testamento e também escrito por Moisés. Então, nós já vimos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio é o livro onde vai ser tipo uma overview, uma revisão de tudo aquilo que o Senhor falou a Moisés. E por que isso é necessário? Primeiro, veja, nós temos uma tendência muito fácil de esquecer e nos envolver com o que está no presente e o medo do futuro. E isso nos tira o quê? A solidez de todas as experiências que já tivemos e de inclusive dos recursos da salvação. Então, e outra coisa, o povo que saiu do deserto, o povo que saiu do Egito, o que era acima de 20 anos, todos faleceram no deserto, que nós já sabemos o porquê. E aí, essa geração é uma geração nova, então precisa realmente reforçar o que aconteceu. Muitos deles não têm mais isso na lembrança, eram muito crianças, alguns até talvez bebê de colo, né? Então, aqui Moisés vai estar reforçando, e olha que interessante, Deuteronômio, ele em hebraico, sabe qual o significado? Palavras. E Moisés vai estar fazendo o quê? Fazendo o que aqui? Reforçando a palavra do Senhor. Então, isso nos mostra que todo dia nós precisamos nos alimentar da palavra para podermos permanecer firmes no Senhor. E que ano que é aqui? Eles estavam no 40º ano. Eles estavam prestes a entrar em Canaã, na terra prometida. E havia necessidade deles estarem 40 anos aqui no deserto, porque no versículo 2 diz que em 11 dias de marcha pelo caminho, eles chegariam ali em Canaã. 11 dias de marcha. E eles estavam aqui há 40 anos. Então veja só, não foi a distância que separou o povo de Canaã. Não foi a distância do Egito a Canaã que separou o povo, e sim a condição do coração deles. Eles ficaram 40 anos porque havia necessidade do coração deles serem purificados, até eles realmente começarem a andar segundo as condições, não, andar segundo crer e obedecer. Mas veja, para isso, uma geração teve que morrer no deserto, porque aquela geração ainda o Egito não saiu do coração deles, então eles tiveram que perecer ali, para que uma nova geração que não teve tanto contato com o Egito assim, pudesse vir habitar em Canaã. Então aqui lá vai uma pergunta já para nós desde o início, né? Quais lugares que nós estamos rodeando e ficando? Quanto tempo nós estamos ficando num determinado lugar e o Senhor deseja que nós avancemos? Olha o que diz o versículo 6. E assim falou-nos Yahvé, nosso Deus, no Horebe. Aonde é Horebe? É lá no Monte Sinai. Porque lá no Monte Sinai eles ficaram mais de um ano ali, porque ali eles receberam toda a instrução do Senhor, principalmente, lembra dos 10 mandamentos? Que também Moisés subiu no monte, ficou 40 dias, 40 noites, e ali Moisés recebeu toda a instrução também para a construção do tabernáculo. Ele recebeu a constituição do povo de Deus, né? Agora, aqui no versículo 6 diz assim: assim falou Yahvé, nosso Deus, lá no Monte Horebe. Já permaneceste tempo suficiente nesse lugar. Levantai vosso acampamento e retornai à vossa caminhada. Então ali eles pararam no Monte Sinai e o Senhor deu todas as instruções. Aí depois o Senhor falou para eles: olha, vocês já permaneceram muito tempo aqui. Agora vocês vão levantar acampamento e vão seguir viagem. Então aqui eu fiquei me perguntando, né? Aonde eu tenho permanecido muito tempo e o Senhor está me falando para levantar, retomar a caminhada, levantar. Então hoje eu quero que você pense, aonde você tem permanecido muito tempo?
aonde seus pensamentos estão sempre ali e você percebe que você não sai desse lugar. Então, agora ouça o Senhor falando para você: levanta, levanta de daí e retorna à tua caminhada. E o Senhor falou isso ao povo, né? E aqui então o povo começou a caminhada, e eu queria ressaltar também o versículo 8 que diz assim: Eis, portanto, a terra que vos dei, entrai para possuir a terra que o Senhor sobre juramento prometera dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero lembrar que nosso Deus é fiel. Ele promete e ele cumpre. Só que lembre-se, o que distancia nós das promessas que o Senhor faz para nós? É o nosso coração, é o ficar permanecido no mesmo lugar, ficar ali entre, como a gente chama hoje de zona de conforto. O Senhor deseja que nós levantemos e avancemos, de nós levantarmos e termos contato com a palavra dele e procurar entender, meditar, refletir. Não é só ler. Ler a palavra a gente esquece daqui a pouco, mas quando você para, medita, conversa com o Senhor sobre a palavra, ora, você tem intimidade com ele, isso vai se transformando em vida e você começa a sair do lugar onde você está. Pelo menos essa tem sido a minha forte experiência com o Senhor. Agora nós vamos ver a partir do versículo 9 ao versículo 18. Nessa parte do versículo é a nomeação dos líderes nas tribos. O que Moisés diz aqui? Que naquele tempo, ali que ele estava ali no Monte Horebe, ele começou a ficar muito cansado. Porque sozinho ele percebeu que não era capaz de conduzir aquele povo. Então, o Senhor orientou. Mas se nós formos lá, quando esse episódio aconteceu, nós vamos ver que o sogro de Moisés, Jetro, orientou Moisés para que ele distribuísse as suas tarefas. Agora aqui não cita. Por que que não cita? Lembra, nós estamos vendo só uma parte, é como se fosse a parte assim, um overview da palavra de tudo que aconteceu lá atrás. Mas vale a pena destacar uma coisa. Moisés dizendo, sozinho eu não sou capaz de conduzir esse povo. Então veja só, provavelmente Moisés já estava com essa dor no coração, com essa indagação no coração. Já estava orando a respeito disso e o Senhor providenciou, por meio de Jetro, ele ter a resposta para isso. E aqui eu quero também chamar um pouquinho nossa atenção para que muitas vezes nós carregamos fardos que não são nossos e nós não delegamos. Muitas mulheres, principalmente, são muito centralizadoras dentro da sua casa, são muito controladoras e isso tem a ver até com dores emocionais que ela traz e ela tem medo de deixar ter uma certa liberdade, então ela fica como o centro ali da casa. Então nós temos que rever isso também na presença do Senhor, porque isso com o tempo vai trazer um fardo, aonde se perde o desfrute por conta desse fardo. Olha o que Moisés diz aqui no versículo 18. Como poderia eu sozinho levar vossas cargas, vossos problemas, vossas questões e litígios? Agora elegeis homens sábios, inteligentes e competentes, para que cada uma das vossas tribos e eu vos constituirei vossos chefes. Então aqui Moisés teve orientação, o que? De escolher entre as tribos homens sábios, homens inteligentes e homens habilidosos, para que eles estivessem à frente de cada tribo. E aquilo que eles não conseguissem resolver, uma demanda que fosse muito difícil para eles, aí sim traria Moisés. Então Moisés delegou. Quando nós delegamos, nós confiamos, nós entregamos ao outro para fazer. Então eu quero te perguntar, o quanto você tem dificuldade de delegar? O quanto você acha que só você sabe fazer o certo e o certo é mediante aquilo que você acredita que é? E não olha para uma multiforme sabedoria do Senhor. Muitos fardos que estão sobre nós é porque nós
entre aspas, vou falar entre aspas, queremos ser os salvadores da situação, salvadoras da situação. E aí nós não delegamos e nós nem colocamos na presença do Senhor, mas nós cobramos. Cobra isso, cobra aquilo outro. Isso não é delegar e não é ajudar o outro. Então, aqui, elegei homens sábios, inteligentes e competentes. Então, distribua tarefas. E depois você pode falar aquilo que não conseguir, tiver extremamente difícil, me chama que eu colaboro. Então, você vê que eu estou fazendo um paralelo aqui de Deuteronômio também com as nossas experiências diárias, porque eu já falei várias vezes que a palavra tem princípios e princípios e princípios para o nosso viver diário. E agora, a partir do versículo 19 até o versículo 33, Moisés vai estar relatando sobre a missão avaliadora da nova terra. Lembra? Quando, antes de entrar, isso já fazia quase 2 anos que eles estavam no deserto, foi solicitado que fosse espias lá ver a terra, para ver como que era a terra, mas na realidade para ver por onde eles iam entrar. E aí aqueles 12 espias, 10 espias, trouxeram relatos que desanimaram o povo, que desestimularam o povo. Só 2 espias, Josué e Calebe, que houve outro espírito neles, e eles falaram que a terra era boa e que aquelas pessoas que habitavam lá, que eram gigantes, eles iam comer elas como pão, porque o Senhor era com eles. Mas quem vocês acham que o povo atentou os ouvidos? O povo olhou o quê? Para aqueles 10 espias que trouxeram as notícias muito de derrota. Olha, e aí nós percebemos mais uma coisa para nós trazermos como princípio na nossa vida. A nossa mente tende a focar mais nos medos ou a nossa mente tende a focar mais na coragem e na esperança e na fortaleza em Deus? Então já tem a resposta, né? Então por isso que possamos todo dia estar na presença do Senhor e pedir esse outro espírito de Josué e Calebe. Porque se a gente for deixar a coisa acontecer, nós vamos ter o espírito dos 10 espias que trouxeram o quê? Derrota para o povo. Ó Senhor Jesus, que nós possamos todo dia ter esse outro espírito e indo na palavra do Senhor para isso, né? E o povo, o que começou a fazer? A murmurar nas tendas dele, a murmurar dentro dos seus lares, a desencorajar os seus lares. Porque quando a gente anda por vista e não por fé, é isso que nós vamos ficar, desencorajados. Nós vamos ver a estatura do outro povo, nós vamos ver as cidades fortificadas dele, porque aqui no versículo 28 diz que é um povo mais numeroso. A gente vai ver, mas aquele povo é mais numeroso, eles são mais altos, eles têm cidades fortificadas e grandes que vão até o céu. Aí muitas vezes nós olhamos para o nosso lado e vemos pessoas com melhor condição financeira, melhor status, melhor família, melhor relacionamento aos nossos olhos, né? E aí o que nós fazemos? Nós ficamos desencorajados e nós esquecemos que estamos olhando só por vista e que nós temos um Deus que tudo pode. E olha o que diz aqui no versículo 30. Deus é quem vai à nossa frente, Ele combaterá a vosso favor do mesmo modo como fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. Então, não vamos olhar mais para os lados. Saiba, é que Deus que vai à sua frente. Deus é que vai à sua frente. Ele que vai combater a teu favor. Ele que vai combater a teu favor. Então, vamos tomar essa palavra para nós e observar e olhar só para o Senhor. E sabe o que o Senhor nos dá? O Senhor nos dá à noite. O que? Uma coluna de fogo para nos aquecer, para afugentar o inimigo. E durante o dia, na nossa caminhada, o Senhor dá uma nuvem para nós aprendermos a descansar nele.
Era isso que o Senhor dava ao povo aqui de Israel. Eles estavam no deserto. Deserto é um caminho sem, é um lugar, além de ser árido, não foi feito para se viver, ele também não tem referência. Então hoje nós estamos vivendo num mundo sem referência, um mundo difícil de viver, mas lembre-se, o Senhor está à nossa frente e nós temos uma coluna de fogo. E o Espírito hoje é fogo que habita em nós também. E nós temos o quê? O descanso que é estar em Cristo Jesus, que é essa nuvem que nos acompanha todos os dias. E agora, indo para o final, a partir do versículo 34 e termina no versículo 46, o que nós vamos ver aqui? Quando o Senhor fala para eles, olha, já que vocês não confiaram, menosprezaram, então agora vocês vão voltar, ficar aí no deserto. E aí o que eles fizeram? Eles agora não, nós vamos lá e vamos lutar com esse povo. Conclusão, primeiro eles não querem ir. Depois que o Senhor coloca uma sentença para eles, eles o quê? Querem ir lá lutar, segundo a força do braço deles. E Moisés os alertou. O Senhor não deu ouvido, não vá, não suba para lutar, não sejam presunçosos. Quer dizer, eles foram com a força do próprio braço deles. E o que aconteceu? Uma derrota devastadora. Então, também um outro princípio aqui. Vamos entrar em lutas que o Senhor nos envia. Vamos prestar atenção ao que o Espírito diz a nós. E vamos ao que? Voltar-se para o Senhor. Vamos sair da reatividade. Nós somos muito reativos, né? Tomamos tantas decisões, ou quando estamos nervosos, irados, tristes, magoados, tomamos decisões. Então, não tome decisão quando você estiver com a sua emoção alterada. Aguarde, silencie-se, aquiete-se na presença do Senhor e depois você consulta o teu coração ao Senhor antes de tomar uma decisão. Quantos princípios nós vamos ver aqui em Deuteronômio, porque é uma síntese de tudo o que aconteceu. E isso nós podemos aplicar hoje na nossa vida. É muita misericórdia do Senhor, né? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.